Na obra curta de Raul de Leone, há que assinalar muitas dessas contradições que suscitam em toda a sensibilidade um pouco viva o contato das realidades. A versatilidade desses movimentos interiores podia mesmo assumir no poeta a aparência de uma luta de almas, como ele próprio notou no soneto Confusão. Há, todavia, em todos os seus poemas uma constante de pensamento que se pode tomar como um momento de todas essas contradições. É o seu amor das ideologias claras. Ela que dá unidade ao livro. De tal sorte que os seus versos, conquanto pensados fragmentariamente, suscitam em quem os ler sem interrupção a emoção circular de um só grande poema. E essa emoção nasce toda do espetáculo das ideias. Não das ideias provocadas na inteligência pelas contingências exteriores, porém das ideias encaradas como entidades platônicas, cujas aventuras seduzem irresistivelmente o espírito de Raul. Em seu breve, mas incisivo prefácio à segunda edição da Luz Mediterrânea, Rodrigo de Andrade fixou com agudeza essa distinção na poesia de inspiração filosófica. E tem razão. Raul de Leone foi entre nós o único poeta, o único bom, está claro, de emoção puramente filosófica. Em Augusto dos Anjos, em Cruz e Souza, a filosofia é interessada. Decorre da experiência pessoal como um corolário de amargura. Para Raul, a emoção residia nas ideias em si mesmas. Elas eram para ele uma inesgotável nascente de lirismo. E esse lirismo ele soube transmitir-nos em imagens e conceitos de singular limpidez e precisão, sobretudo no soneto. Sob outras formas, o seu pensamento divagava um pouco e perdia muito da força essencial, como se o soneto fosse a medida natural do seu espírito. Era, aliás, o dom das formas puras e das ideias claras que mais o fascinava na civilização do Mediterrâneo, em cuja bacia ele situou o próprio espírito, não nas épocas de forte solidez construtiva, e sim na Grécia da decadência, onde, perdida a fé, os homens jogavam com as ideias pela volúpia inútil de pensar. Entretanto, não creio que essa atitude representasse para Raul uma solução definitiva. Se examinarmos pelos seus poemas a história de sua vida mental, veremos que ele passou da inconsciência distraída da infância, quando era um ser mansamente natural, para a inquietação da adolescência, ansiosa de penetrar a essência das coisas, por entre as quais andava até então, simples como a água lírica das fontes e puro como o espírito das rosas. O resultado paradoxal desses debates interiores, em que o poeta exercitou a inteligência, foi a perda da fé no pensamento. Perdeu a fé sem perder o amor, que vinha do hábito de pensar. O pensamento era para ele agora como os punhais dos malabaristas. O poeta continuou brincando com as ideias e com as formas, pensando sempre, mas numa serenidade indiferente, preferindo a contemplação das ideias eternas à alegria das belas aparências. Descreu do pensamento para acreditar no instinto, que exaltou em vários dos seus poemas, e sobretudo no belo soneto a que deu por título aquela palavra. És a minha verdade e a ti me entrego, ao teu sereno fatalismo cego. Ele queria voltar, mas agora consciente, à pura sabedoria natural da infância. A felicidade ele via então longe do pensamento e do desejo, na tranquilidade distraída das almas simples. Se pensava, era como um bailarino de círculos viciosos, como um ginasta das ideias. No entanto, há um poema da Luz Mediterrânea que contraria essa atitude. Daí eu ter afirmado atrás não acreditar nela como numa solução definitiva. Falando das ideias, disse o poeta: as ideias que criam, as ideias vivas que elevam religiões e impérios, gênios, heróis e mártires e santos, as ideias orgânicas e eternas que dão nomes aos séculos, destinos às raças, glória aos homens, força à vida, que nutrem almas e orientam povos, fecundam gerações e geram deuses, e que semeiam civilizações, essas terão que vir da nossa fonte humana, deitando profundíssimas raízes no generoso espírito em que nascem. Terão que ser humanas, quer dizer, ser a nossa energia, a nossa fé,
ser sementes recônditas, ser dores, sentimentos, paixões e quase instintos. Ele acreditava, portanto, nas ideias cujas raízes se embebem na consciência profunda. Os instintos que passou a glorificar eram talvez para ele o balbúcio desses abismos transcendentes. A evolução do pensamento de Raul se fazia ultimamente no sentido do Oriente, cuja mensagem também chegara até ele. Da última vez que conversei com Raul, uns 2 anos antes de sua morte, ouvi-o discorrer sobre as filosofias orientais, em cujo estudo estava embebido. Renunciaria ele algum dia às ideologias claras de seu querido Mediterrâneo? Entre os versos que deixou inéditos, há uns que se intitulam Um Fantasma, e de fato mais parecem voz de outros mundos. Nenhuma brutal lei do universo sensível atua e pesa, e nem de longe influi sobre o meu ser vago, difuso, esquivo, no éter sereníssimo flutuo, com a doce sutileza imponderável de uma essência ideal que se volatiza, e da matéria cósmica que tem tantos e variadíssimos estados, eu sou estado alma, quer dizer, o último estado rarefeito, o estado ideal, a alma, o estado divino da matéria. Gosto de imaginá-lo assim, nessa imaterial serenidade que foi, parece, a dos seus últimos instantes.